Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um francês, Jean Buridan. Ele nasce e vem a falecer na França, onde ele passa basicamente toda a vida dele. Vem a nascer no ano de 1300 e a falecer no ano de 1358. Claro que nós não temos certeza das datas exatas, do ano exato, de modo que ele vem a falecer com 58 a 62 ou 63 anos de idade. Jean Buridan, ele, no decorrer da sua vida, atuou como teólogo, filósofo, escritor, professor, lógico, clérigo, e aí vem uma coisa interessante. Ele não tinha vínculo com alguma ordem, como por exemplo a dos franciscanos ou a dos dominicanos. Era simplesmente um padre, não vinculado a ordem religiosa alguma. E isso pode explicar uma coisa interessante, que o Jean Buridan era muito, mas muito conhecido mesmo na sua época. Ele era uma sumidade. Se você vivesse ali no século XIV, você iria conhecer o Jean Buridan. No mundo acadêmico, no mundo religioso, todos que estudavam conheciam o trabalho e a obra do revolucionário Jean Buridan. No entanto, hoje, ele não é muito falado, está mais como um desconhecido. E ainda assim, se você fizer uma pesquisa na internet, o que você vai encontrar é falso, tá? Não confere com o real pensamento dele. O que mais se veicula hoje nas mídias sobre Jean Buridan é exatamente o oposto do pensamento dele. Mas aí iremos chegar lá. Ele trabalhou, antes, esse desconhecimento do Jean Buridan hoje, provavelmente é em decorrência dele não ter sido filiado, não pertencer a uma ordem religiosa. Porque, veja bem, tanto os franciscanos, tanto os dominicanos, como outras ordens, tendiam muito a valorizar os seus membros que se tornavam conhecidos e a preservar a sua obra e o seu nome. Então, se o Buridan tivesse feito parte de uma ordem religiosa, provavelmente essa ordem estaria mantendo seu pensamento vivo até os dias de hoje. Mas como ele era um padre só, independente de outras ordens religiosas, ele caiu no ostracismo. Seria uma boa hipótese, tá, para o fato dele não ser tão bem conhecido hoje e ter sido muito conhecido à sua época. Então, agora, prosseguindo para o seu trabalho na Universidade de Paris. Veja, ele estudou na Universidade de Paris, foi aluno ali, inclusive ele teve como mestre uma outra figura muito eminente do seu século, que nós temos inclusive um vídeo dele aqui também no nosso canal, que é o Guilherme de Ockham. Foi o mestre do Jean Buridan. Provavelmente foi do Ockham que o Buridan pegou o nominalismo, que já iremos falar disso. Então, depois de aluno, ele passou a ser professor da Universidade de Paris. Também seguiu carreira ali. Toda a vida dele acadêmica se deu dentro da Universidade de Paris. Ele foi reitor da universidade por volta de 1328 a 1340. E até embaixador da universidade da corte papal no ano de 1345. Ele escreveu muito. E dentre os seus trabalhos nós temos vários comentários à obra de Aristóteles e seminários. Ele deu seminários sobre a obra de Aristóteles, sobre lógica, ética e física e vários pontos interessantes dentro da filosofia. Esse autor tem uma questão interessante. Veja, quando dos estudos dele, ele não prosseguiu. Porque, olha, naquela época, a gente já viu isso, você fazia o seu curso superior em arte. Depois que você concluía, você poderia escolher uma dentre três possibilidades: teologia, medicina ou direito. Mas ele não quis fazer essa escolha. Ele não pegou o último grau dos seus estudos, que seria se formar
em teologia, medicina ou direito. Ele preferiu continuar na faculdade de artes. Provavelmente por causa do Aristóteles. Era ali que o Aristóteles era realmente trabalhado. E ele gostava mesmo da obra do Aristóteles e seus comentadores. Mas em decorrência desta escolha, pelo Estatuto da Universidade de Paris, aqueles que não tinham a titulação em teologia eram proibidos de dar aula ou de escrever sobre temas religiosos, sobre teologia. Tanto que era comum naquela época, a gente já falou aqui no Pedro Lombardo, tivemos um vídeo aqui no canal sobre Pedro Lombardo, o autor dos 4 livros das Sentenças. Então todo mundo naquela época escrevia um comentário, escrevia um outro livro sobre as sentenças do Pedro Lombardo. E já o Jean Buridan é uma exceção. Ele não escreve um livro, ele não escreve um comentário às sentenças do Pedro Lombardo. Como ele não escreve texto algum religioso. Ele obedece o estatuto da universidade que proibia ele, que não tinha formação em teologia, que tinha parado em artes, de escrever ou lecionar sobre tal tema. O Jean Buridan tem uma noção muito interessante na área de física, estudada até hoje nos cursos de física, física sobre o movimento, ou mesmo lançamento de projéteis, que é a noção ou o conceito de ímpetus. Ímpetus é quando eu pego alguma coisa aqui na minha mão e eu lanço, essa coisa entra em movimento. Prossegue esse movimento um certo tempo e depois ela cai. Então, um agente externo, no caso eu, tá? Ao pegar essa coisa e jogar, ela adicionou uma certa força. Esta força, que é assim que nós chamamos hoje em física, esta força é chamada pelo Jean Buridan de ímpetus. Tá? O ímpetus é esta força que daria origem ao movimento, daria o direcionamento do movimento e o prosseguimento dele, a duração deste movimento. Com isso, ele quis também estudar o movimento dos planetas, do que nós vemos nos céus, e não só o movimento terreno. Então, muito importante essa noção de ímpetus para o Jean Buridan. E aqui outra coisa muito importante nele também é o determinismo moral. Aí, veja, ele vai adotar a questão da liberdade, que é muito importante. Ele aceita que nós somos livres. Então, nós temos liberdade, porque nós temos autodeterminação. E isso está vinculado ao nosso livre-arbítrio. As escolhas que eu posso fazer. Eu posso escolher entre fazer isto e posso escolher entre fazer aquilo. E ele vai tratar disso dentro de um rigoroso determinismo moral, no qual, veja bem, ele vai dizer que diante de uma decisão, olha, eu posso escolher, eu faço isto ou eu faço aquilo. Isso é muito comum na nossa vida, não? Poder escolher entre A ou B. Ou posso escolher uma coisa só. Ele está pensando por um prisma moral. Mas veja, a ideia dele é que eu devo adiar a minha decisão. Eu não vou fazer isso aqui. Não, eu vou adiar a minha decisão. Posso fazer isso aqui, então eu adio. Eu espero um pouco. Eu espero para quê? Eu espero para pensar a respeito, para obter informações sobre isto e informações sobre aquilo. De modo que eu tenha informações completas sobre o resultado, veja bem, de cada escolha. Eu escolho isto aqui. Qual é o resultado das minhas ações se eu escolher isto aqui? Não, eu vou escolher aquilo outro. Então qual vai ser o resultado das minhas ações se eu escolho esta outra coisa aqui? Tá? Então veja, e ele vai dizer que isso é uma característica do humano, vou priorizar sempre o ganho do maior bem. Olha, eu indo por aqui, eu vou lucrar mais do que indo por ali, eu vou ter um bem maior, então eu vou por aqui. Depois que eu analiso o resultado das minhas escolhas, eu percebo onde eu vou ter o ganho maior, tá? De maior bem, e é por esse caminho que eu vou. Esta é a verdadeira teoria do Jean Buridan dentro do determinismo moral dele. Agora, houve críticas.
E o que ficou para a posteridade, para nós, se vocês forem ver na rede, vocês vão encontrar as críticas, que são exatamente o oposto disso, feitas a Buridan, levando o nome dele. Vamos chegar lá. Primeiro eu vou recomendar, tá errado, mas é interessante que se veja mesmo assim. Procura na rede o Big Bang, aquele seriado Big Bang, põe lá Big Bang Sheldon, que é o personagem, Big Bang Sheldon, e põe Asno de Buridan. Vai encontrar um recorte de um dos filmes da série, de 1 minuto e meio, que vai abordar isso aqui de uma forma bem humorada. Então, o Big Bang Sheldon, Asno de Buridan. Tá errado, claro, se não fosse uma série, se os personagens não fossem fictícios, se fossem personagens reais, o diálogo seria diferente. Mas ele vem a esclarecer o que as pessoas em geral, inclusive pessoas instruídas, pensam sobre Buridan hoje, mesmo que errado. Vamos lá, o que é o Asno de Buridan? Após o Buridan escrever, explicar sobre o seu determinismo moral, no qual você vai adiar uma decisão até você conhecer bem o resultado das suas escolhas, e aí você vai fazer a opção por aquela escolha que vai lhe proporcionar um ganho de um bem maior. Então, os seus críticos fizeram o seguinte: olha, imagine então um asno. Um asno, sabe, um burro, um jumento. Eu tenho um asno, eu ponho um asno aqui. Aqui eu ponho um monte de feno, e aqui eu ponho outro monte de feno, a uma distância igual um do outro. O asno está faminto. Aí o asno para, e pensa qual o maior bem que ele vai ter. Se aquele monte de feno ou este monte de feno. Mas as suas escolhas, quando ele compara um monte de feno com outro monte de feno, ele não vê diferença alguma. São exatamente iguais. E ele adia a sua decisão de comer, por mais fome que ele tenha, tentando encontrar mais informações que lhe permitam escolher o melhor dos dois montes de feno. Até que ele venha a morrer. Ele morre de fome por não conseguir tomar a decisão de escolher qual dos dois montes de feno ele deveria se direcionar para comer. Esse é o Asno de Buridan. Ora, há algumas histórias, algumas versões, que mesclam essa crítica que os contemporâneos e comentaristas posteriores a Buridan fizeram com o livro Sobre os Céus, do Aristóteles, século IV a.C. Aonde isso foi plagiado? Sem dúvida alguma, isso foi plagiado do Aristóteles. O Aristóteles, nesse livro, ele coloca o seguinte: imaginemos um homem racional. Ele está faminto e morrendo de sede. A uma certa distância, ele vê comida. E na outra direção, a uma certa distância, ele vê bebida, água. Como ele está faminto e como ele está também sedento, ele fica indeciso entre se direcionar à comida ou se direcionar à água. E acaba morrendo por fome e sede, por não conseguir tomar a decisão. Então, isso é Aristóteles, Sobre os Céus, século IV a.C. O outro que eu expliquei é os contemporâneos e comentaristas posteriores a Buridan. E na internet vocês vão encontrar o pessoal que vai fundir as duas coisas, fazer uma salada de fruta dos infernos. Mas a regra do erro na internet é atribuir o Asno de Buridan ao próprio Buridan. Isso não consta dos escritos do Buridan. Ele não escreveu sobre isso, muito pelo contrário. Ele defendia justamente o oposto, que era você adiar a sua decisão até você ter um conhecimento completo sobre as consequências das suas escolhas. Então, o Asno de Buridan é uma crítica. Mas mesmo assim é muito interessante, tem consequências. Vamos pensar no Asno de Buridan dentro dos desenvolvedores de inteligência artificial. Se você for construir um robozinho para caminhar lá em Marte sozinho, ele vai ter que tomar decisões, porque o sinal de rádio para chegar aqui na Terra, até você voltar com esse sinal, o robozinho pode ser destruído se for alguma coisa que o atinja, ou pode perder uma oportunidade. E se esse robozinho, se isso que você estiver criando utilizando inteligência artificial, porque você vai sempre priorizar o quê?
o ganho do maior bem. Simples. Vai fazer o quê? O ganho do maior bem, aquilo que vai gerar a escolha, vai gerar o ganho do maior bem. Mas se deparar com duas escolhas, onde matematicamente o teu robozinho computando dê o mesmo número, o mesmo fator, são iguais, o teu robô para, não faz mais nada. Por quê? Aqui e aqui são exatamente iguais. Então, na inteligência artificial, você tem que se deparar com isso se você estuda como nós, seres humanos, tomamos as nossas decisões. Beleza? Na probabilidade, tá? Se você trabalha com probabilidade, você vai ter de se deparar com a Asno de Buridan. Porque você vai levar isso para onde? Para as probabilidades em decorrência de uma tomada de decisão, das escolhas que você faça. Você vai encarar isso por meio da probabilidade. Na psicologia, digamos que você faça um curso de psicologia. Você vai ver isso onde? Nos conflitos emocionais e cognitivos. Quando você tem um conflito entre aproximação e aproximação, duas coisas que te atraem, você tem de fazer uma escolha, só pode escolher uma coisa. Mas tem de ser ou uma ou outra, e você quer as duas. Você está em casa sozinho, não tem o que fazer, sexta-feira à noite. Aí uma amiga liga para você: oi fulano, olha, a gente vai sair, vamos para uma festinha, você vai adorar, vai ter aquela pessoa que você conhece, tá? Olha, vem conosco às 7 da noite, tá? Você esteja pronto, mas 7h30, 8 horas a gente passa aí e vai te buscar, beleza? Beleza. Aí passou uns 2 minutinhos, aí liga um amigo teu: olha, tá? O nosso time vai jogar, entendeu? Vamos acompanhar o jogo do bar. Eu sei que você adora futebol, vamos fazer o seguinte: 7h30, 8 horas, você esteja pronto, é só você ligar no zap para confirmar, tá? Beleza? Beleza. Olha o conflito. Você quer ir na festinha e você quer ir no bar com os amigos no mesmo horário, tá? Aí na festinha, pô, tem aquela garota legal, de repente até rola alguma coisa, pô, mas no bar tem aquele cara super bacana, que tem uma conversa super boa, e você fica na indecisão. E acaba que passa 7, 8 horas, você não responde nem a um nem a outro, e acaba que não vai a lugar algum. Não vai nem num, nem no outro, porque você foi incapaz de se decidir. Então, é um conflito entre duas coisas que te agradam. A aproximação, aproximação. O Asno de Buridan fica imóvel, parado, ele nada faz. E na administração? As tomadas de decisões dos gerentes, do gerenciamento, as atividades de liderança, volta e meia, implicam na possibilidade de você empacar ali diante de um Asno de Buridan. Veja, uma tomada de decisão, você pode adiar até ter mais informações e continuar adiando até ter mais informações sobre o resultado da sua escolha. Só que nisso, veja, se você tinha duas coisas para escolher, uma delas, de repente, com o tempo que você está demorando, pode deixar de existir. Tá? Se for um bem para ser adquirido, outra pessoa pode ter comprado. Tá? Então, uma das escolhas pode deixar de existir. Ou até mesmo as duas escolhas podem deixar de existir. Você pode perder oportunidade, pode perder negócio e pode até levar ao fracasso do seu empreendimento, a demora desnecessária na tomada de decisão. Então, entra na inteligência artificial, na probabilidade, na psicologia, na administração e em outras disciplinas. O Asno de Buridan, tá, é algo importante para ser estudado. Só que, veja, entenda bem que o Asno de Buridan não é de Buridan, é uma crítica ao pensamento de Buridan. Então, resumindo, fazer um resumão aqui, a gente tem o conceito de ímpetos, que é aquela força que vai dar origem, direção e prosseguimento ao movimento. Vai ser importante Buridan, então, na história do movimento, do lançamento de projéteis, na física. Temos esse determinismo moral, tá? Da onde vai se chegar à ideia de adiar uma decisão até eu ter o conhecimento mais pleno sobre as consequências de eu tomar uma decisão ou outra decisão, tá? E a partir de eu conhecer essas consequências, eu vou escolher o maior bem. Segundo Buridan, eu só não irei escolher o maior bem se duas possibilidades. Uma,
eu não tiver conhecimento, foi ignorância minha, eu não tenho conhecimento, desconheço. Então eu escolho isso aqui pensando que é o maior bem, mas na verdade o maior bem é aquilo ali. Por isso que ele diz, vamos adiar até eu conhecer o resultado das consequências da tomada dessa decisão para lá ou para cá. Tá? Então, por desconhecimento. E a segunda possibilidade é por impedimento. De repente, eu sei que se eu fizer isso vai ser melhor para mim, mas por algum motivo eu sou proibido, eu sou impedido de fazer isso. Tá? Sei lá, não tenho dinheiro, não tenho liberdade, não tenho autoridade, alguma coisa me barra a possibilidade de fazer isso aqui que eu sei que vai ser melhor para mim. Tá? Então, por Buridan, eu só deixo de fazer aquilo que vai gerar o maior ganho, o maior bem para mim, ou por desconhecimento, daí a necessidade de adiar, ou tá, por impedimento, por não poder realmente tomar esse rumo na minha vida. Um terceiro ponto importante nesse resumão é o Aristóteles. Tá? E a lógica, ele vai ser muito conhecido pelos comentários e seminários, tanto Aristóteles, tanto a lógica. E na lógica, tem questões levantadas pelo Buridan que são usadas até hoje, que são importantes desenvolvimentos que ele introduziu na lógica. Só não irei explicar aqui em detalhes para vocês, porque a lógica necessita de vídeos e textos específicos. Eu terei de fazer vídeos especificamente sobre lógica. Tá? Tem que ter princípio, meio e fim. A coisa realmente é mais elaborada. Posteriormente, iremos fazer alguns vídeos sobre lógica. E eu vou juntar o que há, tanto na tradição histórica, tanto na contemporaneidade sobre este tema. E o quarto ponto que eu entendo ser importante no Buridan é a questão dos universais. Todos esses medievais trabalharam a questão dos universais. Lembra? Já falamos disso. O Pedro, o Manuel e o Joaquim são pessoas, são indivíduos, mas o humano, a humanidade são universais, são conceitos que se aplicam a todo mundo. Se eu falo a palavra homem, homem pode ser qualquer pessoa do sexo masculino. Então, esta palavra, ela tem ou não tem uma concretude? Ela existe ou não existe? Existe uma coisa que se chama homem? Ou só existe o individual, Pedro, Manuel ou Joaquim? Então, essa existência ontológica dos universais foi muito discutida durante a Idade Média. E o Jean Buridan, ele segue o mesmo caminho do seu mestre, o Guilherme de Ockham, dizendo que os universais não existiriam concretamente. Não existe naquele mundo das ideias do Platão ou na mente de Deus. Não se trata de um exemplarismo. Não, eles não existem. O que existe são os indivíduos. A palavra homem, a palavra humanidade, a palavra mulher, são só palavras. É som na minha boca ou algo que eu escrevo. Mas não existe. O que existe são os indivíduos. Então é o nominalista. Só existem os nomes. Bem, gente, esse é Jean Buridan. Espero que vocês tenham gostado. Continue presente, deixe o seu comentário. É muito importante você deixar o seu comentário para saber o que você está gostando ou não aqui dos nossos vídeos e melhorando os nossos vídeos. Tá bom? Olha, muito obrigado pela presença e até mais!